Boa noite a todos, então. Agradeço muito o convite da casa, através da Leila, e espero corresponder aqui, trazendo momentos para nós de reflexão sobre a nossa doutrina. O tema que eu escolhi hoje vai fazer-nos refletir sobre aquilo que escolhemos seguir, aquilo que acreditamos e, portanto, aquilo que devemos professar. Então, o título escolhido foi esse: A Verdade vos libertará. De onde vem essa frase? A verdade vos libertará. Vem do Evangelho de João, versículos 31 e 32, onde Jesus diz: Se continuares a obedecer aos meus mandamentos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é interessante que a gente fala muito e ouve muito falar, né? A verdade vos libertará, a verdade vos libertará. Mas dentro do Evangelho, na citação completa, Jesus coloca um se. Jesus coloca um condicional. Se continuares a obedecer os meus mandamentos, se conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se a gente for de trás para frente, a verdade vai nos libertar desde que eu conheça esta verdade e desde que eu obedeça a essa verdade. Senão, ela não vai me levar a nada. Ela só vai me levar, talvez, até a um conhecimento superficial, uma constatação, mas para que ela me liberte, eu preciso conhecer, eu preciso obedecer. E aí, qual é a nossa profissão de fé? Qual é a verdade que temos que conhecer? Kardec, lá no Livro dos Espíritos, nas conclusões do Livro dos Espíritos, ele faz uma reflexão interessante, lá no item 7, sobre que algumas pessoas falam do Espiritismo como o Espiritismo ensinando uma moral nova. Ele diz, para algumas pessoas, o Espiritismo ensina uma nova moral. E aí ele faz uma reflexão, mas qual é a moral que o Espiritismo professa? Qual é a moral que o Espiritismo ensina, professa e recomenda? Não é a moral de Jesus? Ele pergunta. O que tem de novo nessa moral? É importante que nós nos reconheçamos cristãos, seguidores de Jesus. Porque muitas vezes há uma confusão, né? Achando que espíritas não são cristãos, espíritas não são seguidores de Jesus, não são aceitadores da doutrina do Cristo. Então, isso é uma primeira coisa que a gente precisa conhecer e que a gente precisa professar. E então, ainda aprofundando um pouco a questão, qual é a moral de Jesus? A moral de Jesus é a caridade universal, não é isso que Jesus professou o tempo todo da sua vida? Não foi sempre a caridade, o acolher as pessoas, o amar as pessoas, e a recomendação dele é: amai aos seus irmãos como a ti mesmo. Então, nós temos na nossa moral cristã espírita, através do, da recomendação de Jesus, que devemos amar a nós mesmos para poder amar os irmãos e só assim amaremos a Deus.
Então, somos espíritas. Somos espíritas. Somos seguidores da terceira revelação. E a terceira revelação, a gente vai ver lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, que tem como título Eu não vim destruir a lei. Jesus já sofria, de certa maneira, um, um preconceito de que era aquele que não cumpria a lei. Como nós podemos sofrer hoje também um preconceito de que não seguimos a Jesus, seguimos a Kardec. Então, são deturpações dentro da doutrina, deturpações que o mundo nos faz, que é preciso que nós conheçamos e professemos. Então, lá no capítulo 1, Kardec diz que o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Vejam bem, ele já coloca aqui o Espiritismo como ciência, que é um dos aspectos, né, da nossa doutrina, e diz como provas irrecusáveis. Por que provas irrecusáveis? Porque Kardec provou. Ele disse que não poderia publicar nada que ele não pudesse provar. Então, ele fez toda uma pesquisa para provar aquelas coisas que ele escrevia. Ele nos mostra, não mais como uma coisa sobrenatural, uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos. Então, veja bem como Kardec coloca que não é que haja novidade. Esses fenômenos existiram sempre, desde sempre, só que não eram compreendidos. Então, esses fenômenos que o próprio Cristo alude em muitas circunstâncias, na sua vida, né, na sua passagem na Terra, mas que permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. Então, ou as pessoas não entenderam ou interpretaram de uma maneira equivocada. O Espiritismo, então, é a chave com o auxílio da qual tudo se explica com facilidade. Esta é a terceira revelação. Esta é a doutrina que professamos. E então é importante, né, e como dentro do contexto do que Kardec coloca, entendermos o tríplice aspecto da doutrina espírita, que a gente fala tanto, mas que será que a gente sabe se colocar? A gente conhece de verdade e por isso conseguimos professar? Por que eu trago essas coisas para que a gente reflita? Porque se a gente sofre ataque de pessoas e se a gente não é bem compreendida, muitas vezes porque a gente não professa de verdade aquilo que acreditamos. Muitas vezes por falta de conhecimento. A nossa doutrina, até por ser uma doutrina que nasce no século XVIII, XIX, desculpe, ela é uma doutrina recente em relação a tantas outras que existiram há muito tempo. Então, é preciso que a gente tenha essa disciplina de estudar, de compreender para professar. E muitas vezes a gente não faz isso, a gente vê espíritas que não fazem isso e por isso que eu trago essa reflexão. Então, o tríplice aspecto da doutrina, ela é ciência. Por que que ela é ciência? Porque ela comprova a verdade das coisas que acontecem que a gente não entende. Ela explica os acontecimentos, ela explica aquelas coisas que as pessoas não entendiam. Inclusive, todas as manifestações de Jesus em relação às curas, né, que pareciam coisas milagrosas, espetaculares, e que a gente vai ver como a doutrina explica isso, que tudo é lei natural, tudo acontece naturalmente. Ela explica isso. Ela é filosofia, por quê? Porque ela indaga.
porque ela pergunta e ela responde as nossas dúvidas. De onde viemos, para onde vamos, o que nós professamos, é a fé raciocinada. Portanto, isso torna ela com aspecto filosófico. E ela é religião por quê? Porque ela nos liga a Deus. Todas essas reflexões, todas que nós professamos, faz com que a gente se transforme. É a transformação para chegarmos a Deus, para nos aproximarmos daquilo que podemos de pouquinho entender de Deus, mas ela vai fazendo esse elo de ligação. É preciso também que a gente tenha claro para nós quais são os princípios da nossa doutrina. Em que nós acreditamos, o que nós professamos, o que tem de diferente na nossa doutrina em relação às outras, o que nós acreditamos. Então, o que é importante? A existência de Deus, a maioria das religiões, né, acreditam em Deus, com nomes talvez diferentes, Alá, e outros nomes, mas acreditam, né, em Deus. A imortalidade da alma. Também, muitas doutrinas acreditam na imortalidade da alma, ou seja, que o espírito não morre, que ao desencarnar, o espírito não vai morrer. Aqui começa já algumas diferenças. A pluralidade das existências, a questão da reencarnação, que não é aceitável para todas as doutrinas. E aí a gente já começa a perceber, através justamente, como Kardec disse, de provas irrefutáveis, porque são os espíritos que dão a doutrina, são os espíritos que ditam as verdades para Kardec. Então, a gente já vê aqui a pluralidade das existências como um dos princípios da nossa doutrina. A pluralidade dos mundos, então, também é nos revelado que o nosso mundo, o nosso planeta não é o único, e que essa morada não é a única, e que existe também uma evolução dos mundos. E, por fim, a comunicabilidade dos espíritos, que isso eu acho que é a grande diferença em relação às outras doutrinas, e inclusive que a gente já via que existia assim uma certa crença nessa comunicabilidade, mas não da maneira como a revelação se coloca para a gente. Porque se tinha comunicação dos espíritos, era o seguinte: ou os espíritos muito superiores dos santos que se manifestavam, né, as manifestações das aparições de Nossa Senhora, as aparições, às vezes os milagres, né, pelos santos, ou então eram coisas demoníacas para serem feitas, né, até exorcismo, porque eram manifestações de demônios. Então, existiam essas duas extremidades. A comunicação entre os espíritos, em geral, essa comunicabilidade que a gente sabe que é possível e que ela permanece, principalmente através do pensamento, isso é uma novidade, vamos dizer, e é um dos nossos princípios básicos. Isso é de conhecimento de todos nós? Acredito que sim. Mas conhecer não é entender e viver. A gente vê muitas vezes espíritas, e muitas vezes na nossa vida, que esses princípios a gente acaba não dando testemunho dele. Vamos dizer mesmo, nos desencarnes, que é uma questão das mais. Um dos exemplos, vamos dizer, mais bem colocados, que aí é o medo, né, o medo de morrer, para muitos de nós, e o desespero na hora do desencarne, principalmente,
nas questões brutas, nas brutalidades, né, nas mortes brutas e de seres, entes queridos nossos ou amigos. E às vezes o nosso testemunho fica bem falho nesse momento. Então, por isso que a verdade nos libertará à medida que eu conheço, mas não simplesmente de constatar, mas compreender, entender e obedeço. Vamos ver como foi a caminhada doutrinária de Kardec. Aquele que foi o nosso precursor, né? Aquele que codificou o Espiritismo. Foi tudo um mar de rosas. Em junho de 1856, Kardec recebe uma comunicação através da médium Madeleine Aline, Mademoiselle Aline C. Ela está lá na biografia, no que é o Espiritismo. Ele recebe a seguinte comunicação: estarás expostos à calúnia, à traição, mesmo daqueles que são mais dedicados. As tuas melhores instruções serão impugnadas e desnaturadas. Sucumbirás mais de uma vez ao peso da fadiga. Em uma palavra, é uma luta quase constante que terás que sustentar. Para tais missões não basta a inteligência. Para lutar contra os homens é necessário coragem, perseverança e firmeza inquebrantáveis. É preciso, enfim, devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Kardec foi advertido que a missão não seria tão fácil. E aí a espiritualidade diz para ele: vês que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Ou seja, a resposta, ela depende de nós. Pode acontecer o que for, podemos ter tais dificuldades, podemos ter o que for, mas a gente tem o livre-arbítrio. E aqui, quando essa comunicação é dada a Kardec, é dito a ele, ele pode aceitar ou não. Não foi imposto a ele que ele teria, que ele era obrigado a fazer. Ele teve a sua livre escolha. E graças a Deus, ele escolheu e disse sim. Por isso estamos aqui hoje, estudando as coisas que, o legado, né, que ele nos deixou. E é interessante que, em relação a essa comunicação que ele recebe, ele faz uma nota. Ele faz uma nota ali na biografia, já 10 anos depois, sobre essa comunicação. E ele diz o seguinte: 10 anos e meio depois que esta comunicação me foi dada, verifico que ela se realizou em todos os pontos, porque experimentei todas as vicissitudes que nela me foram anunciadas. A sociedade de Paris tem sido um contínuo foco de intrigas inventadas por aqueles que se diziam a meu favor, e que, mostrando-se amáveis em minha presença, me detratavam na minha ausência. E aí ele termina fechando, dizendo o seguinte: entretanto, graças à proteção e assistência dos bons espíritos, sou feliz em reconhecer que não tenho experimentado um único instante de desfalecimento nem de desânimo e que tenho constantemente prosseguido na minha tarefa com o mesmo ardor. É interessante a gente ver que na primeira comunicação os espíritos dizem: a resposta é sua, depende de você. Realizar essas coisas depende da sua resposta. E aqui Kardec, na nota, ele diz que graças à proteção e assistência dos bons espíritos ele venceu. Então a gente percebe aqui a espiritualidade dando a Kardec, trazendo para nós, dando a nós toda a condição de realizar, toda a proteção, todo o amparo, toda a inspiração, mas a resposta é nossa, o livre-arbítrio é nosso. E o nosso reconhecimento ou não disso. E não parou por aí. Essa foi a primeira revelação feita a Kardec, né? E no livro O que é o Espiritismo, né? Em 1856,
em junho de 1856, e não foi a única. A gente vê em 1867 uma comunicação dada a Kardec, está lá em agosto, na revista de agosto, Médium T. Kardec não gostava de botar o nome dos médiuns, ele usava essas siglas para preservar os médiuns justamente dos ataques, né? Então, nessa revista de agosto de 1877, é dado a Kardec um médium, esse médium T, diz que Kardec trabalhava muito com evocações, né, de espíritos. Está lá na revista Espírita, várias, né, evocações que ele fazia. Que esse espírito se manifesta espontaneamente. Ele simplesmente, e diz que foi 1 hora mais ou menos de comunicação. O espírito, depois é interessante, quem quiser ir lá na revista e ler na íntegra, muito interessante como é colocado essas revelações, ou seja, esse espírito adverte Kardec que o espiritismo sofreria ao longo da história 3 tipos de ataques. Um primeiro ataque que seria um ataque de intimidação, com o uso da força, da violência, de intimidar mesmo para que a doutrina não fosse à frente. Receberia um segundo ataque, que seria de infiltração através de umas ideias equivocadas, que se infiltraria dentro da doutrina para poder tentar deturpar a mensagem. E o terceiro ataque, que é o da sedução, da vaidade, da sedução. Vamos ver o primeiro ataque, então, colocado, que é esse ataque que é o ataque da manifestação dos espíritos, era considerado como uma coisa do demônio, aquilo que eu disse, né? Então, ou era a manifestação dos santos, ou era coisa do demônio. Então, é claro que as manifestações que Kardec estudou, as revelações que eram dadas, né, desde as mesas girantes, começaram a ser consideradas como manifestações do demônio, era coisa demoníaca. Então, começou o quê? Esse primeiro ataque que a gente falou que é o ataque da violência, né? O ataque físico. Então, era ataque aos médicos, os médiuns que eram tratados como bruxos, como os feiticeiros, ataques às suas próprias casas. A gente vê no filme, né? Quem viu o filme de Allan Kardec, né? Apedrejando, o pessoal apedrejando a casa, tendo que fugir pelos fundos, como as meninas, principalmente que eram adolescentes ainda, sofreram muito bullying, né? Chamado bullying, pelas pessoas, porque eram consideradas bruxas, feiticeiras. O Alto de Fé de Barcelona, onde foram queimadas mais de 300 obras, está lá no livro dos Espíritos, inclusive foram as obras queimadas, né? Então, esses ataques todos, logo no início, foram sofridos e foi alertado, né, dentro dessa revista, que essas coisas aconteceriam, esse ataque físico. E o que a gente vê? Quais foram as consequências desse ataque? Em que resultou os ataques? A resistência a dogmas sem razão. A gente está lá no século XIX, onde as pessoas já não estavam mais aceitando as explicações de isso é assim porque é assim. As pessoas, o século XIX é considerado o século da razão, as pessoas estão procurando o porquê das coisas, né? Então já não se aceitava mais. Então, esses ataques, na verdade, acabaram tendo como consequência o quê? A resistência aos dogmas. E suscitou curiosidade. O próprio Alto de Barcelona, né, diz que as pessoas começaram a mais cinzas, você bota fogo, sempre quando acaba e fica aquelas cinzas, tem uns pedacinhos que não são queimados, né? Então, as pessoas começaram a catar aqueles pedacinhos para ler o que estava escrito ali, o que ficou, o que tinha, o que estava ali que não podia ser lido. Curiosidade.
E acabou todo mundo correndo atrás. Agora que quero ter. Se foi proibido, agora eu vou querer ter. Acabou sendo uma, uma propaganda contrária àquilo que na verdade, quiseram fazer, né, com a queima dos livros, acabou suscitando mais vontade de ler. E a Espanha se tornou, né, depois da França, o país onde se tinha mais adeptos ao espiritismo, no final das contas, talvez por esse ato da queima dos livros. Em relação a esse primeiro ataque, vamos refletir junto aqui com André Luiz, porque acho que o importante é a gente entender e refletir para a nossa vida. Os ataques aconteceram, né, historicamente no século XIX, mas acontecem ainda hoje. Nós ainda temos hoje inimigos do espiritismo que nos atacam, e André Luiz nos ajuda a encontrá-los. Ele diz o seguinte, que os inimigos do espiritismo, infelizmente, eles existem e estão em toda parte. Aonde eles estão? Na família, quando parentes maltratam o interessado pelo conhecimento espiritual. Quantas vezes, né, nas nossas famílias, nós somos aceitos por sermos espíritos, somos o único, e principalmente quando são os filhos e os pais não são, às vezes até proibidos de professar sua fé. Na academia, quando cientistas contestam os princípios espíritas, remetendo-os à ignorância. Na via pública e no trabalho, quando o que crê nos espíritos é algo de cochichos e risos disfarçados. Na escola, quando professor e aluno, dedicados à causa espiritista, recebem o desdém dos colegas e dos mestres. Na mídia, quando a doutrina espírita é descaracterizada por redatores desinformados ou é motivo de tiradas humorísticas por parte de comediantes desrespeitosos. Quantas vezes a gente vê assim comunicados, né, totalmente errados em relação à doutrina. Assim, nossa, não tem nada a ver com o que essa pessoa está falando lá no YouTube ou nas mídias. Não tem nada a ver com a gente. É uma interpretação totalmente errada. Segundo ataque é o ataque das infiltrações. Infiltrações de adeptos para causar desordem, divisão e confusão. Para proliferar ideias equivocadas contra o espiritismo. Médios com comunicações desapropriadas. A mediunidade necessita de educação, disciplina, necessita de ser amparada pela espiritualidade maior. Por quê? Uma das primeiras constatações de Kardec foi que ele começa a perceber que existe uma hierarquia. Então, é preciso muita disciplina. Infiltrações de ideias erradas, de ideias que não são compatíveis. Isso pode acontecer até hoje, quando as pessoas se desvirtuam da doutrina, se deixam levar
por ideias equivocadas e que não são, na verdade, doutrinárias. Qual foi a consequência disso? Qual foi a consequência desse segundo ataque? O estudo e a fundamentação. Então, diante desses ataques, que até hoje a gente pode sofrer, quando vem essas ideias equivocadas, mas muitas vezes, ainda semanas, conversava lá sobre o que eu uso. Eu estou aqui falando com vocês, utilizando fontes confiáveis. Eu não posso vir aqui, eu posso ter até minhas opiniões, mas eu não posso vir aqui passar para vocês, neste tipo de reunião, é, coisas que não estão dentro de fontes confiáveis. É preciso que a gente estude e fundamente. Aqui a gente vê, né, Kardec no meio das obras, né, do Pentateuco kardeciano e outras obras que vieram, né, como obras póstumas depois, e o que é o Espiritismo, que é até anterior, não pertence ao Pentateuco, mas que são obras também de Kardec, né, de Kardec. Então, isso é essencial para esse segundo ataque. E André Luiz nos adverte, dizendo sobre a religião do espírito. Ele diz que inimigos da doutrina espírita distorcem a afirmação de Allan Kardec. A religião espírita tem critérios que se distanciam do modelo de outras religiões. Você tem aquele modelo e, então, quando se distancia, se acha, né? Então, por exemplo, a questão do tempo, né? Mas ele diz, o espiritismo não desmerece o tempo, mas ele valoriza mais a fé. Ele não prescreve ritual, ele importa-se com a conduta. Ele não canaliza privilégios, ele considera o exemplo. Ele não conhece hierarquia, ele acredita na responsabilidade. Não tiraniza o pensamento, ele exalta o livre-arbítrio. Não receita penitência, convida a renovação íntima. Não crê em símbolos, privilegia a consciência. Não exige sacrifício físico, mas ele quer a transformação moral. Então, aqui André Luiz gosta de fazer essa dualidade de palavras, né, de conceitos, para nos mostrar que o Espiritismo não está desmerecendo certas coisas, mas tem coisas que tem que estar verdade, porque existem os templos, inclusive a gente se reúne nos nossos templos, né, quer dizer, nas nossas casas. Mas de que adianta eu frequentar a casa? De que adianta eu me declarar espírita se eu não valorizo a minha fé? Então, isso é mais importante. A conduta é mais importante do que o ritual, do que impor as mãos, do que jogar água benta, até do que tomar água fluidificada. Porque se a minha conduta não condizer, não adianta eu beber 1 litro de água fluidificada e chegar lá fora, não dar água, e não está com sede. Então, aí que está a diferença, e é isso que André Luiz vem nos dizer. Terceiro ataque. É o ataque da sedução da vaidade. É o ataque, talvez, que mais se aproxima de nós, que está mais ligado ao século XX e XXI, né? Ser espírita já não tem aqueles ataques tais, e muitas vezes hoje, ser espírita pode ser sinônimo de status. Eu sou espírita. Até porque
né? Na estatística aí do IBGE, não veio a última, né? Mas anterior, diz que os espíritas, quem são os espíritas? São os que têm maior escolaridade, instrução, e os que têm mais condição monetária, condição financeira boa. Então, somos ricos em dinheiro e somos ricos em estudo. E somos ricos também em humildade. Então, o terceiro ataque é muito importante, porque ele é sucinto, né? É aquele ataque que muitas vezes nem nós percebemos que estamos sendo levados pela ambição, pelo dinheiro, pela vaidade, pelo poder. Então, essa sedução do amor próprio, do egoísmo, do orgulho e da confiança é, é muito sucinto e é muito perigoso. Talvez dos mais perigosos, porque eles vêm, às vezes, de uma maneira onde a gente não percebe. E a gente entra, né, nessas artimanhas do ataque sem perceber. Que justamente qual é a consequência desse terceiro ataque? São duas. A reforma íntima é a reforma íntima. E aí a gente tem duas situações: aos que fracassam e caem das artimanhas, e aos que enfrentam o perigo com coragem, fé, sustentados pelos nossos pais. Então a gente vê aí muitos médiuns, pessoas, isso não só na nossa religião, né, mas que caem na ambição, que são até presos, e cai até na vergonha, né? Se tornando uma vergonha, um fracasso, que fracassaram na sua missão, porque se deixaram seduzir e levar pela ambição e pelo status, pelas essas coisas. Ou então aqueles que enfrentam, a gente, Bezerra de Menezes, Chico, Divaldo, os mais famosos assim, mas tantos outros, que sofreram e sofrem perseguições até hoje, dentro da sua missão doutrinária espírita, na divulgação do espiritismo, e que tentaram combatê-los o tempo todo, inclusive assim com infâmias, com calúnias, né? E que se sustentaram na fé. Esse é o terceiro ataque. André Luiz diz para a gente dos espíritos indiferentes e que vamos ver quem são os espíritas indiferentes. Espírita existem companheiros que por displicência são indiferentes à causa do espiritismo. Frequentam cerimônias especiais, mas descartam a rotina da instituição. Falam de caridade com entusiasmo, mas não comparecem à assistência. Frequentam sempre as palestras, mas fogem das reuniões de estudos. Estão presentes nas assembleias, mas somem das atividades diárias. Dedicam-se à mediunidade, mas não respeitam a disciplina. Esquecem a exortação categórica de Jesus que diz: seja o vosso falar sim, sim e não, não. É um puxão de orelha muito grande, né? Será que nos enquadramos em alguma dessas situações? Ou será que também nos sentimos vaidosos pelas coisas que fazemos, pelas assistências que prestamos, né? Ah, mas eu visito asilo, eu visito orfanato, eu dou de comida para um monte de gente, então me acho tal. É vaidade também, é vaidade também. Eu faço pela caridade ou eu faço para aparecer, para que todos vejam? Faço. Tem que se questionar o tempo todo.
Então, resumindo, Kardec diz que o Espiritismo ele se apresenta em três aspectos. Ele se apresenta em três aspectos, gerando 3 graus de adeptos. Nós podemos estar em um desses. Vamos lá. Então, ele diz que o Espiritismo, um dos aspectos é a questão das manifestações, as manifestações físicas, as manifestações através de quê? Das psicografias, das psicofonias, né? As manifestações várias que acontecem através de sonhos, né? E aí, através do filosófico, e aí existem o quê? Os que se limitam a constatar. As pessoas até constatam que realmente essas coisas existem, né? Mas não passa disso também. Tanto que eu gosto até de ir um pouquinho em outras manifestações que não são jamais da nossa doutrina, mas por constatar e acreditar, eu né, gosto de participar das mesas mediúnicas, por exemplo, e constar. Há um outro aspecto que se apresenta, que é o aspecto filosófico, do pensamento, dos pensamentos, das, das leis, né? Até o conhecimento das leis, né, do progresso. E aí há os adeptos daqueles que compreendem as consequências morais dessa questão filosófica, eles compreendem, eles entendem essa questão. E tem o terceiro aspecto, que é o moral. E aí, sim, elas que praticam. E aí, então, aqueles que constituem pelo menos esporte. Então, a gente vê, né, os 3 graus, né, de apresentação dos aspectos e também os 3 graus de apresentação dos que acreditam. E aí é onde estamos nós. Vamos perguntar, estou nas manifestações, estou nas constatações filosóficas, estou compreendendo tudo, ou já estou prática, ou pelo menos tentando praticar. E Kardec diz que também existem 3 categorias daqueles que são os nossos adversários, os nossos chamados inimigos, né? Os adversários do espiritismo também se apresentam em 3 categorias. Tem aqueles que negam, simplesmente não admitem nada fora do sentido. Eu não vejo, eu não escuto, então eu não acredito, ponto, final. Simplesmente não acredito e acabou. É assim que eu me manifesto. Tem aqueles que reconhecem, mas temem, porque eles entendem, e muitas vezes, por quê? Porque os aspectos do espiritismo, a doutrina combate os seus interesses pessoais. Então, talvez aqui a gente pode botar o exemplo daquele jovem rico, né? E quando Jesus fala que é difícil entrar no reino dos céus, não é pela riqueza, assim, não é só o dinheiro, não é o dinheiro que ele paga, mas é as facilidades e o apego que eu tenho àquele dinheiro que me dificulta e acaba me bloqueando esse acesso. Então, reconhece e nos tem. E aqueles que não rejeitam nem aprovam, os que estão em cima do muro, né? Aqueles que eles encontram na moral espírita uma censura severa, suas tendências, mas que simplesmente aí, porque, poxa, mudar isso, eu me desapegar daquilo que eu tenho, eu dividir os meus bens, eu dar aos outros, cada um que se vire e que vai procurar a sua turma, né? Então, esses são os nossos inimigos, os adversários. E, terminando,
Kardec faz uma reflexão lá no capítulo 28, que é um capítulo que fala das preces. E esse capítulo, esse item 50 e 51, são itens que falam da oração aos nossos inimigos. Então, é muito interessante porque, diante de todo esse contexto, diante de todos esses ataques, o que Kardec nos recomenda, como é a recomendação também de Jesus, é orar pelos nossos inimigos. Então, Kardec dedica, né, lá no capítulo 28, a oração pelos nossos inimigos, pelos inimigos do Espiritismo, mais especificamente, né, nossos inimigos de outras questões. Ele diz que é a oração pelos inimigos do Espiritismo. E ele, no item 51, diz assim: de todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que abrange a consciência. Perseguir os outros por motivo de suas crenças é atentar contra o mais sagrado direito que tem todo homem, o de crer no que lhe convém e de adorar a Deus como um fiel. Abuso da força material que não prova a verdade. A verdade é senhora de si. A verdade convence, não persegue. Ela não precisa perseguir. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa. De todas as ideias novas que nascem sofrem perseguições. E assim o Espiritismo também sofreu desde o século XIX e até hoje, quando é novidade para muitas pessoas ainda, porque ainda estão presas às doutrinas antigas, às leis, como os fariseus, né, no tempo de Jesus. E aí ele diz: espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos desfiram, pois eles provam que estáis com a verdade. A exemplo dos primeiros cristãos, carregai com altivez a vossa cruz. Crede na palavra de Cristo. Bem-aventurados. E aí ele retoma, porque está lá no item 50 das bem-aventuranças, que são as últimas bem-aventuranças. Bem-aventurados os famintos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ditosos sereis quando os homens vos carregarem de maldições, vos perseguirem e falsamente disserem contra vós toda espécie de mal por mim. Vejam bem, as bem-aventuranças, elas têm um caráter, estudado pelos teólogos, um caráter progressivo, e essas são as últimas bem-aventuranças, é o cume do que você professa. E entendamos bem, ser faminto de justiça, ter fome e sede de justiça, eu acredito que todos nós temos, talvez até aqueles que não acreditam que são ateus. Agora, sofrer perseguição por amor da justiça é muito diferente. Aqui já tem uma conotação de que eu tomei partido, eu não sou só querendo a justiça, aqui eu estou querendo realmente assumir, de realizar um mundo justo, de viver a justiça. E mais ainda, ser perseguido pela causa do Cristo, aí o cume mesmo é muito mais diferente. Então, é isso que nós temos que refletir. Ser discípulos de Jesus é isso aí. É ter fome de justiça, é assumir isso, é ser perseguido por causa dessa justiça, por causa dessa verdade. Então, a verdade vai nos libertar. Mas vai nos libertar à medida que nós conheçamos, à medida que nós obedeçamos aquilo que professamos. Fica aí a minha mensagem para vocês, a reflexão. Espero ter conseguido passar tanto conteúdo por tempo, mas faço as referências
para ler e possamos retomar essas leituras e, sobretudo, refletir sobre o nosso ser espírita. Obrigada a todos.